Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje estaremos na presença aqui do meu grande amigo, Dr. Samir, o qual estaremos apresentando aqui o podcast Direito do Consumidor, com o nosso amigo Max Martins, especialista em direito do consumidor, mas com ênfase na parte empresarial, né? É aquela questão do contencioso, do preventivo, para evitar que as empresas sofram grandes demandas e também cria um sistema de compliance, onde não prejudica o direito dos consumidores. Seja bem-vindo, é um tema de extrema relevância, eu tenho certeza que vai agregar muito, tanto para o nosso podcast, quanto para as pessoas que nos assistem. Do lado dele, não poderia deixar de mencionar, está o doutor Daniel, especialista em direito imobiliário, o qual depois estará tratando do tema direito imobiliário. Desde já agradeço a presença, por estar disponibilizando seu tempo e conhecimento também com a gente. Obrigado, hein? Obrigado também. Obrigado, meu amigo. Quero agradecer o Paulo aí pela recepção, né? E a oportunidade de a gente estar conversando aqui um pouco sobre o direito do consumidor, né? Que é algo que realmente está no dia a dia de todo mundo. Obrigado, Paulo, pelo convite. Deus quiser, vamos ter uma boa conversa, um bom desenvolvimento, que vamos desenvolver bastante assuntos relacionados a esses temas. Pela equipe que está presente aqui, se não tiver muito conteúdo, resenha, eu tenho certeza que tem, viu, pessoal? Bastante. Doutor, vamos iniciar aqui então com a pergunta clássica. Qual é a vantagem da pessoa ter um sistema de compliance numa empresa? Um sistema de compliance seria os procedimentos claros, né? Hoje em dia, o que acontece? O grande problema das empresas é que hoje todo mundo, né, o cidadão, ele está com acesso muito rápido à informação, né? Antigamente esse acesso era muito precário. E com esse acesso a essa informação, eles acabam reivindicando os seus direitos de uma forma mais fácil, né, com acesso fácil à justiça. Então, quando a gente percebe que existe qualquer problema dentro da empresa, né, que atinja o direito do consumidor, muitas vezes os consumidores eles acabam atropelando certos procedimentos e ingressando diretamente com uma ação no juizado especial, que é onde geralmente eles entram com o juiz postulante ou mediante com um advogado assistido, né? Mas, assim, o que a gente percebe com relação aos problemas empresariais? Muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele tem noção dos direitos do consumidor, ele muitas vezes ele consegue vislumbrar tudo aquilo que ele precisa para poder proteger não só a empresa, mas também os direitos ali do consumidor. Só que os seus colaboradores muitas vezes não conseguem ter essa observação no dia a dia e acaba ocorrendo alguns problemas. Por isso que, na realidade, quando se tem um compliance, quando se tem um consultivo, quando se tem um preventivo, a gente consegue bloquear, muitas vezes, muitos procedimentos errados, equivocados, que naquela linha de frente acontece, né? Então, o consultivo, ele é importantíssimo. Apesar de que, muitas vezes, o empresário acha que só quando estoura a bomba é que tem que ir atrás do advogado. Mas ainda, na realidade, jogando essas palavras para os nossos antigos, eles dizem que os olhos do dono é que engorda o boi. Então, geralmente, muitos empresários ainda fazem parte de querer estar lá presente, mesmo olhando, mas talvez eles não tenham conhecimento para tentar evitar, né? O grande problema é o seguinte, porque quem está na linha de frente muitas vezes não é o empresário. O empresário está ali fazendo dinheiro, fazendo, né, as transações, né, para que um negócio gire. E quem está na linha de frente são o quê? Os gerentes, né, os encarregados, os colaboradores, que não têm a noção de que algumas atitudes possam atingir ali o consumidor. Dr. Max, você advogava para uma grande rede de supermercado, podemos dizer assim, né? Então, com um número grande de demandas. Você estava comentando aqui nos bastidores que girava em torno, de média, de 400 demandas que se perpetuava, né? Vamos dizer assim, encerrava algumas e iniciavam outras. Tu observa que, nessa questão desse procedimento, do dia a dia,
o que acontece hoje não vai acontecer amanhã devido ao sistema de compliance ou não? Tu acha Sim. que as demandas são repetitivas ou são evolutivas? Não, a grande questão aí é o seguinte, é que a demanda, ela se repete. Ela se repete. Só que, contudo, né, quando a gente monta esse sistema, quando a gente monta todo esse preventivo, a gente consegue ter uma maior viabilidade com relação à defesa, né? Porque a grande questão é o seguinte, infelizmente, o consumidor, ele acha que por qualquer motivo, ele pode hoje em dia entrar com uma ação judicial. E de qualquer maneira. Esse que é o grande problema do consumidor, e muitas vezes sem ter uma orientação de um advogado. Mas tu acha que isso é derivado daquela número exacerbado de ações que vinham pleiteando questão de indenizações por danos morais, e muitas das vezes conseguiam, apesar que hoje a gente entende que o mero aborrecimento está superando a questão do dano moral, né? Sim. Tu acha que isso é derivado desse momento? Essa facilidade, com certeza. Isso daí gerou uma mentalidade de que eu entro com uma ação com relação ao direito do consumidor, eu vou ter um ganho de causa, né? E o que é um erro muito grande, porque hoje em dia, com o compliance, com o preventivo, com o consultivo, as empresas elas têm uma estratégia já de montar toda uma estrutura para prevenir certas situações e conseguir até remediar algumas que acontecem de forma rápida, né? Às vezes as pessoas elas acabam esquecendo que o código ele é de defesa do consumidor, ele não é da relação de consumo. Porém, existem alguns artigos que eles acabam acolhendo o empresário para que eles tenham um tempo de resposta para aqueles problemas, porque o problema ele vai sempre acontecer. Ali a falha humana ela sempre pode acontecer, só que a gente tem um tempo de resposta para aquilo. Mas você lembra que eu fiz uma pergunta anteriormente, se a demanda era a mesma ou se ela é evolutiva? Quando eu digo evolutiva, porque a gente entende que a partir do momento que você tem uma demanda, e você, como empresário, você tenta estancar aquela demanda que está sendo prejudicial. Então, ou seja, eu tinha a concepção que a demanda era superada. Vamos supor, estou tendo problema com questão de alimentos vencidos. Então, eu vou criar um procedimento interno, qual que eu vou impedir que isso ocorra para não ter essa demanda judicial. Não que a demanda judicial iria diminuir, mas ela iria para outro nicho de negócio, Sim, provavelmente. não, mas infelizmente, Paulo, assim, a gente tem essa estratégia para realmente diminuir essa demanda. Contudo, infelizmente, né, é como eu estou te falando, a facilidade de se abordar esses problemas do direito do consumidor junto com a justiça, o acesso é tão fácil que a demanda ela continua. Contudo, a gente consegue comprovar que aquilo que aconteceu, o fato que ocorreu, não foi da maneira como está sendo conduzida ali pelo autor. Mas não, o acesso é fácil hoje, né? Se a gente for analisar, pegar um histórico passado, não era tão fácil a gente entrar com uma ação de direito do consumidor. Eu acho que hoje sim, a facilidade com as criações, entendeu, dos juizados e essas facilidades de mídia, que talvez tenha, tipo, eu acho que é exacerbado um olhar do consumidor, entendeu, para que, estou ferindo meu direito. Na realidade, eles acham que ele tem um super direito, entendeu? E o consumidor ele tem os seus direitos e só vai prevalecer o Código de Defesa do Consumidor quando esse consumidor ele exercer esse direito. Ele está certíssimo. Só que, muitas vezes, ele acaba extrapolando o limite daquilo que foi realmente um dano ou daquilo que foi um mero aborrecimento. Entendeu? Aí as narrativas, né? E aí vem as narrativas. Esse que é o grande problema. O problema com os processos vem muito com narrativa e pouca prova, né? E pouca prova, exatamente. Aí eles utilizam aquela inversão do ônus da prova para tentar justificar, porque, Paulo, a grande questão é porque, assim, os empresários, muitas vezes, eles pegavam o problema, tinham o evento danoso, ou o suposto evento danoso dentro da loja, ou dentro da sua empresa, mas eles acabavam tendo um conjunto probatório para poder verificar se aquilo realmente foi culpa da empresa, se aquilo ali foi gerado pela empresa, se aquilo não houve ali, ou não foi culpa exclusiva do consumidor, ou se não foi alguma das excludentes de responsabilidade ali da empresa. E não tinha como verificar isso. Quando a gente faz o compliance, quando a gente faz o preventivo, a gente consegue viabilizar todos os meios necessários para que o empresário
ele possa tá colecionando o arcabouço de probatório para poder chegar lá e, olha, não foi dessa maneira. Eu tentei conduzir dessa forma, eu tentei resolver, ele não quis e veio direto para cá, sendo que ele tem um tempo para poder resolver. Mas eu acredito que muitos dessas demandas que ocorrem no direito do consumidor é derivado da falta de procedimentos, de um compliance na empresa e de treinamentos e preparações. Perfeito. Haja vista que, como você mencionou, às vezes o proprietário tem o conhecimento, tem o interesse de não ferir o Código de Defesa do Consumidor, todavia, quando vai sendo delegada essas informações, elas não chegam com clareza na ponta do prestador de serviço. E esse prestador de serviço, muitas das vezes, deixa de cumprir com a obrigação com o consumidor. Aí que vem os gargalos do procedimento, entendeu? E tu sabe o que eu vejo, que eu acho mais impressionante, Paulo, é a falta da importância desse preventivo. Às vezes o empresário ele prefere contratar um escritório para estar ali só com o contencioso, só quando a bomba estoura, e quando se é oferecido um preventivo para ele, uma organização de compliance, uma organização preventiva, uma assessoria direta junto com a liderança, ele dá para trás como se aquilo não fosse necessário, fosse uma despesa em vez do investimento. Você sabe como que eu vejo essa situação? Eu tenho uma visão assim, um pouco muito crítica, na verdade, sobre isso. Eu vejo como uma caixa d'água. Quando a pessoa faz o contencioso, o que ele está fazendo? Em vez dele chegar e tampar os buracos que existem na caixa d'água, ele começa a jogar mais água. Entendeu? Para tentar sanar. Ou seja, ele deixa o sangramento continuar e tenta colocar mais água para tentar manter cheia. Quando, na verdade, o procedimento correto seria tampar os buracos e aumentar a caixa d'água. Então, ou seja, essa é a percepção que eu tenho quando a pessoa não utiliza o sistema de compliance, entendeu? Então, seria muito interessante. Mas Paulo, ainda te digo mais, às vezes, né, eu acho que acho que a advocacia, né, ela criou essa coisa do contencioso, né, de trabalhar no contencioso. Muitas vezes o profissional ele não oferece isso para o cliente. Ele não sabe, às vezes, nem como oferecer, né? Essa abordagem de tentar unir o direito do consumidor como uma forma de um preventivo, de um consultivo, né? Fazer ali palestras, né? Fazer uma aperfeiçoação, né? Dos colaboradores para que eles possam ter noção do que eles podem ou não podem fazer, de como eles podem conduzir determinadas situações, entendeu? E ainda tem essa questão. No final das contas, lá na ponta, o empresário, ele coloca esse consultivo como sendo uma despesa e não um investimento. Tu já viu que eu vejo a questão como processo, sabe? Tipo assim, eu vejo a seguinte situação, é um processo. Nem sempre o que você deseja aqui é o que chega na ponta. Você já viu aquela brincadeira que fazem no colégio, telefone sem fio? Telefone sem fio. Eu quero chegar aqui, eu quero que o cliente não seja lesado. Às vezes essa informação chega lá totalmente oposta. Às vezes a pessoa que está na frente, exercendo essa função diretamente com o consumidor, ele está vislumbrando apenas o lucro. E não é, às vezes, a característica e o intuito da pessoa que é proprietária da empresa. Entendeu? Então, ou seja, eu vejo que existe uma falta de comunicação entre a ideia da empresa, o compliance, o que é pensado da empresa, a filosofia da empresa, do que é apresentado ao cliente. E isso, depois, se transforma em processos. Sim. Entendeu? Em processos judiciais, por causa desse lapso. Então, quando você fala na questão que temos que trabalhar mais o preventivo que o contencioso, a gente trabalharia todos esses processos. Eu acho que uma análise de um advogado dentro de uma empresa é fundamental. Porque aí, além de analisar a questão jurídica, ele tem que analisar o processo. Se essas informações chegam com clareza nas pessoas que deveriam estar recebendo. Mas esse processo, Paulo, pegando só um gancho, existe uma rede de farmácia grande, chegou mais ou menos uns 2, 3 anos na cidade, que ela, vendo essa dificuldade justamente deste processo, ela veio com uma nova formação de que a nova logística dela de tratamento, de atendimento, o pós-atendimento, e eu posso te falar que até a pós-venda, porque essa farmácia,
acabou quebrando paradigmas, que a pessoa que atende é o caixa. E a pessoa do caixa é o que dá tchau. E a pessoa que dá tchau é o que leva no carro. Entendeu? E por aí vai. E isso me fez pensar agora sobre compliance. Foi justamente isso. Eu acho que algum empresário viu, entendeu, a dificuldade, não sei se é regional, João, doutor, não sei se você pode me apresentar isso, porque tem muito processo. Os processos ano? Não, pode ser os processos girando, porque uns terminam, outros começam. Essa informação é preocupante, porque você vê que todos os mecanismos que estão sendo utilizados estão sendo falhos. Porque você continua mantendo o mesmo número de processos. O que poderia justificar, você fala assim, não, Paulo, estão crescendo, a empresa está crescendo. Aí sim poderia justificar. Sim. Mas se a empresa estiver estabilizada em tamanho, números de funcionários, de lucro, e continuar com o mesmo número de processos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, é sinal que não tem um sistema de compliance. Tipo de processo, agora, isso, mas Paulo, essa questão, né? Agora, Paulo, eu vou te falar uma coisa. Quando eu, por exemplo, eu vou te dar um exemplo da empresa que eu trabalhei. Né? Na empresa que eu trabalhei, quando a gente entrou nessa empresa, a gente via a quantidade de condenações uma atrás da outra. E condenações naqueles termos de antigamente. Antigamente não se tinha aquele peso da caneta, né? Não se tinha aquele, então tinha um peso ali absurdo na hora de do dano moral, né? Como sendo uma forma realmente de tentar atingir o empresário. Mas aí o que aconteceu? E depois de um tempo foi percebendo que tem que ter um peso mais leve nessa caneta, porque ali a empresa, de certa forma, ela gira a economia. Né? Ela atende ali, vamos dizer, 10 mil, 5 mil, 16 mil funcionários diretos, né? Que têm família. Então, quer dizer, a justiça ela tem que entender um pouco isso também. Né? Ok. Só que o que acontece? Quando a gente começou a fazer esse compliance, quando começou a ser feito esse preventivo, esse consultivo, palestras, né? E jogando muita informação dentro dos procedimentos que acontecem na empresa, porque a grande questão de tu trabalhar dentro de uma empresa é que tu sabe de ponta a ponta o que é feito. Desde o momento em que a mercadoria é recebida lá no centro de distribuição até o momento em que o consumidor tira essa mercadoria de dentro da loja. Esses procedimentos tu consegue identificar ali e sanar qualquer tipo de erro. São automações, né, na verdade. Tu consegue fazer isso daí, entendeu? Porque tu tem conhecimento interno da empresa. O que às vezes o escritório de fora, ele só recebe a bomba, tu tem que fazer ali uma defesa, muitas vezes o interno da empresa não tem um procedimento que vá tentar fazer essa coleção de provas para poder dar um suporte ali para o advogado que está sendo contratado. E o advogado tem que trabalhar da forma como que ele tem ali para poder fazer o seu trabalho sem, às vezes, meios probatórios para isso. E aí a grande questão é essa. Lá dentro, não. Lá dentro eu tenho como fazer essas provas, eu tenho como guardar isso daí, eu tenho como verificar se o procedimento está errado, eu tenho como modificar esse procedimento se eu ver que ele não está dando certo. Entendeu? E aí o que acontece? A grande questão da modificação o número de processos ele pode até se manter, mas o número de procedências é absurdo. O número de procedências é absurdo. Tanto que a gente verificou de um ano, colecionando um ano de demandas e sentenças, verificando a somatória de valor de causa, a gente teve menos de 5% de pagamento de condenação. Menos de 5%. Entendeu? Então, só para a gente ficar claro aqui, para todos conseguirem entender. De acordo com a sua análise, a pessoa que consegue ter um advogado ou um grupo de advogados que fica em loco e acompanhando o processo de perto, tem mais êxito do que aqueles advogados que trabalham contencioso fora da estrutura física e sem conhecimento dos procedimentos aprofundados. Na realidade, o que eu acho, assim, a minha estratégia de trabalho, em minha opinião, é que aquele advogado que está lá no seu escritório, que quer advogar para uma empresa, ele tem que conhecer dos procedimentos da empresa. Ele tem que entrar ali na empresa, ele tem que saber como é que aquilo acontece, como é que se movimenta, como é que é o desenho daquela empresa. Para que ele possa, se caso queira melhorar alguma coisa, ele redesenhar isso daí. Só que aí tem a grande questão, o advogado ele quer mais contencioso para o escritório dele, e ele não consegue vender esse preventivo, entendeu? Porque tem essa questão. Às vezes não é viável para ele, né, para o escritório.
Se ele trabalha só com o contencioso, para que ele vai querer o preventivo? Entendeu? A diminuição de processo para ele é diminuição de remuneração, teoricamente. E aí o que acontece? Muitas vezes o empresário, como eu te falei, ele acha que o preventivo ele é uma despesa. E não é. Ele acaba sendo investido. E não é um investimento absurdo. É um investimento absurdo. Então, mas antes de contratar o escritório para fazer todo esse preventivo, para poder conhecer a tua empresa, para você poder ter conhecimento de causa de tudo o que acontece ali, para ter uma formação de procedimentos adequados para que justamente se tenha um compliance, se tenha ali um atendimento de excelência, se tenha ali como eu conseguir um conjunto probatório para uma situação que lá na frente a gente vê que existe um exagero, né, na narrativa do autor, né, e que às vezes eles acabam não fazendo esse procedimento e aí quando vai fazer a defesa, aí existe a inversão da ônus da prova. Aí o que é que vai acontecer? Uma condenação, que muitas vezes é injusta, né? Já tive vários problemas nesse sentido. Mas a desorganização empresarial leva a essas condenações com muita efetividade, né? A gente observa que quanto mais desorganizada é a empresa, com menos processo, quando eu falo processo, não processos judiciais, mas o processo de procedimentos ali internos da empresa, quanto menos procedimentos tem na empresa, maior o número de demanda e maior é o número de condenações. E às vezes até pode não ter tanta demanda, mas com certeza muitas condenações. É porque você consegue, a partir do momento que você está dentro da estrutura, você consegue fazer as blindagens de acordo com as decorrências das ações, né? Você Exatamente. consegue visualizar ali onde que está o erro do processo para fazer as correções pontuais. Tu sabe uma coisa que eu fico assim impressionado assim com relação ao direito do consumidor? É a capacidade de algumas pessoas e que até prejudica aqueles que realmente estão ali querendo e buscando seus direitos, né? Pessoas que utilizam das regras, dos direitos do consumidor para benefício realmente ilícito, sabe? Eu tenho dezenas de sentenças, né? Até condução coercitiva de testemunha para a delegacia no meio da audiência, porque eles querem fazer uma narrativa, sabe, inverídica, um negócio assim, realmente, para poder conseguir, de qualquer forma, um dano moral. Entendi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nessa longa estrada tua no direito do consumidor aí, qual é as ações mais reiteradas? O que você mais fala assim, Paulo, isso daqui é disparado, o maior número e o que ocasiona é isso. Para o pessoal entender o que gera maior número de demanda, até para a gente começar a aprofundar um pouco mais. O que acontece? O maior número de demandas que a gente vê, vamos dizer, no direito do consumidor é com relação a produtos, né? O vício ou o defeito no produto. É importante a empresa sempre trabalhar com produtos que tenham assistência técnica, né? Verificar a procedência dos produtos que está sendo oferecido ali, né? Porque muitas vezes, quando é só o vício, e aí é importante até o pessoal saber, porque como é uma conversa informal, às vezes nem sabe qual a diferença entre vício e defeito, né? O vício, ele é um dano que se tem no aparelho, no produto, mas que não causa nenhum mal à tua saúde, né? O defeito já é um defeito e já vai causar algum mal à tua saúde, né? Pega um produto lá fora da validade, isso aí já é um defeito, né? O vício já, por exemplo, o celular não parou de funcionar, é um vício. Então o que acontece? Tu tendo produtos de boa procedência, tu sabendo da onde tu tens esse respaldo do fornecedor, tu consegue sanar isso daí da melhor maneira possível. Até porque a grande questão aí é que o empresário ele tem 30 dias para resolver, né? E muitas vezes ele tenta resolver, mas o consumidor muitas vezes não quer. Não quer que resolva. Ele quer as alternativas pós 30 dias. Ele quer a viabilidade processual para ele é mais interessante. Exatamente. Exatamente. Infelizmente. Às vezes acontece o problema com o consumidor, tem consumidor que fala assim, poxa, que bom que aconteceu. Então, eu achei interessante, tem um caso atual, acho que muitas pessoas acompanharam. É um tema extremamente polêmico e delicado, mas a gente também não podemos deixar de comentar. De uma senhora influencer, que tem sobrepeso, né? Sim. Que em momentos
que ela teve um problema na viagem, mas que ela, em entrevista, falava que já ficava esperando acontecer alguma situação para ela processar, ou seja, já virou um meio de ganho, entendeu? E porque a gente entende que na questão do dano moral, especificamente, ele tem as duas conotações, né? A reparação da pessoa e a punição para que as pessoas não dê continuidade naquele ato. Então, a pessoa já, quando ela age dessa maneira, eu acho estranho, porque ela já está procurando a reparação. Como assim? Já. Entendeu? Como é que você já sai procurando o dano? Você não procura o dano, entendeu? Então é estranho, né? Paulo, E eu vejo que ela tem obtido sucesso, haja vista que ela comenta isso nas redes sociais. Eu não entendo como um juiz, quando analisa uma situação dessa, da procedência, né? Paulo, eu vou te dar um exemplo aqui, que foi assim, um negócio, foi a única vez que dentro da empresa a gente conseguiu uma litigância de má-fé. A única vez. O processo chegou para a gente, o consumidor disse que foi abordado indevidamente, mas ele não falou, ele não alegou só isso. Ele alegou que ele foi abordado indevidamente, que ele levou uma surra na calçada, que ele ficou 20%, perdeu 20% da vista do direito por causa dessa surra. E 1 ano depois ele entrou com a ação. A grande questão de quando tu pegas um caso desse, aí tu vai dentro do teu procedimento interno. Qual é o teu procedimento interno, geralmente? Poxa, tu tem toda uma ocorrência interna na loja para verificar os problemas que aconteceram. E tu tem isso guardado para justamente tu ter um respaldo probatório. Tá? Não tinha nada. Peguei, verifiquei, mandei o pessoal da gerência verificar na loja se realmente não tinha. Aí verificaram que tinha uma situação. Mas foi uma situação atípica. Rapaz que estava lá dentro da loja, ele olhava, sabe, tinha umas atitudes meio assim estranhas. O pessoal da segurança achou estranho que ficou ali copiando, né? Quando ele saiu, ele foi abordado porque ele tinha pego uma taça, um copo. Meu amigo, você quer me dar a sua taça e tal? Você já pagou pela taça e tal? Ele falou, não, essa taça aqui é minha. E aí ele falou assim, você tem a nota fiscal da taça? Ele falou assim, meu amigo, eu tenho que andar com a nota fiscal da minha camisa? Eu tenho que andar com a nota fiscal do meu tênis? E aí o que aconteceu? No fim das contas, ele pegou e falou, olha, a taça é minha, foram falar com o gerente, foi proposto para ir todo mundo para a delegacia para verificar, ele falou, não posso perder meu tempo, e foi embora. E depois veio alegando tudo isso. Quando chegou na minha mão, eu tinha algumas coisas sobre o fato. Tá? Que era um fato, uma bobagem, tá? E que tinha lá as imagens dele pegando a taça. Ok. Fui fazer uma pesquisa no nome dele no TJ. Um monte de processos. 5 processos, ele tinha ganhado todos, de várias empresas grandes de Belém. Ele já várias era empresas. especialista nisso. 2 empresas supermercadistas também. Todo mundo, ele ganhando de todo mundo. E o pior, ele era funcionário de uma terceirizada do tribunal. De uma terceirizada de limpeza. E ele era alocado justamente na turma recursal. Escutava a facilidade de certas coisas, escutava como é que se fazia, escutava como é que era. Então, o consumidor, ele olha, é só chegar, reclamar, e eu estou ganhando. É só chegar, reclamar, eu estou ganhando. E ele entrava no juizado do júri, na época era dividido, né? Tinha aqui o comprovante de residência, ele indicava qual era o juizado que a pessoa ela tinha a competência de ser julgada. Então ele entrava no Jurunas, que ele tinha um comprovante do Jurunas, e ele entrava no do Guamá, que era Minas da Bonifácio, com o comprovante do Guamá. E ele ficava um ano outro. Quando eu peguei isso daí, tirei, aí, enfim, imprimi tudo, juntei no meu processo, pedi a litigância de má-fé. Rapaz, e o pior de tudo, ele ainda me apresenta... E aí outra coisa, ele apresentava em cada processo uma testemunha diferente. Cada processo uma testemunha diferente. E todo mundo alinhado. A narrativa já estava... Alinhado, meu amigo. Um negócio profissional. É uma fábrica de idealização. Quando ele chegou comigo, meu irmão, ele me repete a primeira testemunha dele. Bicho. E a testemunha ainda fala que o preposto foi um dos que estavam espancando o autor. E sendo que o preposto estava até de folga nesse dia, eu tinha como puxar a folha de ponta no dia do fato. Rapaz, esse cara foi a única vez que a gente conseguiu uma litigação de má-fé. Porque foi um absurdo. E, infelizmente, isso acontece muito. Infelizmente. No Código de Defesa do Consumidor, a questão da responsabilidade é uma responsabilidade objetiva, né? Sim. Onde não se analisa a questão de culpa, né?
vai aprovar ali o nexo causal. Então, deixa eu lhe perguntar, o que acontece hoje a questão de estacionamento, que é muito comum a gente perceber, acontecer algum fato, aí as pessoas já colocam hoje aquelas placas não responsabilizando isso por objetos. Como é que está essa situação hoje? Vamos lá. A questão de estacionamento é algo realmente que é muito trabalhado, né? Porque assim, existem vários tipos de problemas desse estacionamento. Existe o furto do veículo, existe furto de bens dentro do veículo, existem batidas de carro dentro do estacionamento, existem sequestros dentro do estacionamento, né? Assaltos. Então, assim, cada caso tem que ser abordado de uma maneira diferente. Com relação à responsabilidade que você está falando, eu acho que é muito com relação à questão do furto de veículos, ou então furto de objetos dentro do veículo. E isso daí, enfim, é pacificado... Responsabilidade civil, né? O que acontece? É já pacificado pelo STJ, né? Que o comerciante, independentemente se ele onera ou não aquele estacionamento, se ele cobra ou não pelo estacionamento, ele tem responsabilidade pelo bem que está guardado. É como se fosse um guarda-volumes. Né? Quando antigamente, era muito comum nas lojas, né? A gente ter um guarda-volumes, a gente chegar com uma mochila, deixar a mochila no guarda-volumes e poder circular pela loja. Né? Era muito comum isso daí. Então é como se fosse um guarda-volumes. Se acontecer alguma coisa com a tua mochila ali, a empresa tem responsabilidade, estava guardando ali para ti. Estava na guarda delas. Então, a partir do momento em que a pessoa pega, Paulo, sai do seu veículo, tranca o seu veículo devidamente, tá? Observando isso, tranca devidamente o seu veículo e observa que ele está trancado, a empresa ela tem responsabilidade sobre aquele bem que está em depósito. Só que ele tem responsabilidade sobre o bem que está em depósito daquela pessoa que vai consumir dentro do supermercado, ou da loja de departamento, ou enfim, da farmácia, porque o que existe muito é o seguinte, é o uso indevido do estacionamento. Tá? Existe também a questão por exemplo, batida do carro, o outro foi estacionar, bateu, realmente a loja, como está depositado, a loja, mesmo que a culpa é do motorista, do outro consumidor, a empresa ela tem responsabilidade civil dentro daquele prejuízo que o consumidor, que aconteceu com o consumidor. Só que isso tem que ser verificado direitinho. Acontecia muito dentro da empresa de as pessoas pegarem, olha, furtaram uma mochila. E o que tinha na mochila? Não, tinha um iPad, tinha um iPhone, daqui a pouco tinha uma geladeira, tinha uma cama. Todos os produtos da Apple, né? Todos os produtos da Apple, todos os produtos da casa dele estavam dentro da mochila. E aí ele apresentava lá as notas fiscais, estava tudo lá dentro. Então, assim, existe uma fragilidade muito grande com relação a esse tipo porque tem julgados que dá tudo. Existe julgamento, assim, que R$17 mil de produtos por alegação de que estava lá dentro da mochila, sabe? E outra coisa, muitas vezes a gente ganhou casos assim... Mas tem uns excludentes, né? Sim, mas aí que tá. Por exemplo, nesse caso em específico, sabe o que acontecia muito? O motorista sai, esquece de apertar o botãozinho para poder fechar o carro. E aí a gente consegue aonde? Nas imagens a gente consegue verificar se acenderam ou se não acenderam as luzes do farol na hora de trancar ou na hora de abrir. Na hora de abrir a gente vê que acende, mas quando ele trancou, não acendeu, não acionou nada. Então ele tentou trancar, trancou direito, verificou se estava trancado. Mas aí teria uma tese complicada, porque tem aqueles bloqueador, né? Sim, mas aí é que tá. A responsabilidade seria do supermercado. Tem um bloqueador, mas aí o consumidor, ele tem que garantir que aquele bem, quando ele guarda lá, ele está assegurado, ele está bem trancado. Então, quando você vai e você então, vira para trás... já é uma dica já, na realidade. Você vira... Olha, fechou, você vira para trás e você só aperta o botão e segue o caminho, você sabendo que existe isso, e todo mundo sabe, você não teve o cuidado suficiente com o seu bem. E aí, por isso, pode haver a culpa exclusiva do consumidor. Porque o zelo começa com você. Você deixou trancado, você certificou que realmente estava tudo fechado? Ok. Mas a partir do momento que você tem esse desleixo, aí você também tem culpa. É porque quando eu observo muito, foi proposital que eu coloquei essa questão do objetivo, né? Fala do... Esqueci a palavra, fugiu a palavra da responsabilidade objetiva. Sim. Porque tem muitas pessoas que quando vai entrar com algum tipo de ação, fazem responsabilidade objetiva.
ele simplesmente vê o nexo de causalidade e fala assim, independente de culpa. Sim. Existe essa questão da culpa e muitas das pessoas não se atentam a isso. A culpa é exclusivamente da vítima. Sabe outra coisa de estacionamento? Por exemplo, o bicicletário. Você já viu o bicicletário? Tem furto de bicicleta, mas aí a pessoa chega no bicicletário, a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que zelar pelo bem dela. Ela tem que ter uma corrente. Ela não pode só jogar a bicicleta lá. Porque, imagina, são milhares de pessoas saindo e entrando. Mas sabe o que é interessante? Eu acho esse tema muito bacana mesmo. Porque a impressão que dá, tipo assim, pela norma, que seria o seguinte, ó, tá lá, eu fazendo a defesa do cliente, e teoricamente várias pessoas pensam dessa maneira. Sim. Não, a responsabilidade independente disso tudo é do supermercado. Da feita que entrou. Isso, Sim. devido ao fator que ele está recebendo, tendo lucro, então ele deveria colocar segurança para que não ocorresse esse furto dentro da estrutura do supermercado. E é uma tese totalmente válida, né? Totalmente válida. Se você for analisar, peraí, eu estou indo no supermercado. O supermercado ganha milhões em cima daquilo, exato. Consumindo. Eu entrei lá dentro, é a estrutura dele. Eu não estou colocando lá de fora. Se me roubou a bicicleta aqui, a responsabilidade é dele. Só que Teoricamente seria isso. Teoricamente seria isso. A mentalidade das pessoas é essa, só que eu tenho observado essa questão dessas pequenas excludentes, entendeu? Eu acho muito interessante. Porque assim, é por isso que é o importante, no final das contas, ter esse conjunto probatório, porque se a empresa não tiver isso em mãos, ela vai acabar pagando pela bicicleta, ela vai acabar pagando pelo furto dentro do veículo, porque acaba que ela também tem que colocar as provas necessárias ali para poder se eximir dessa culpa. É porque a empresa trabalha com uma margem mínima, né, para fugir dessa responsabilidade. Né? Se você for analisar o contexto geral, a margem total está para o consumidor. Sim. Você vai tentar pegar uma pequena lacuna para você tentar garantir o... E Paulo, ainda te digo mais, assim, era algo que é interessante também de ter esse acesso direto, vamos dizer, com a diretoria da empresa, com os empresários, com os donos das empresas, é que a gente consegue viabilizar certas ideias que dão muito certo. Por exemplo, batidas e riscados de veículos era algo muito recorrente. A pessoa chegava, olha, bateram o meu carro lá, riscaram o meu carro ali. E aí você não tem como estruturar câmeras para ficar sempre ao lado de cada carro para verificar se a pessoa que passou, se alguém passou e riscou, ou se na hora que ou a câmera está longe e aí houve uma batida, não dá para ver se houve uma movimentação. Então o que aconteceu? Uma ideia que foi muito legal que a gente fez na empresa que eu... É muito recorrente essa questão de batida? Muito, batida muito. E aí o que a gente fez? Câmeras no acesso da loja. A gente começou a colocar câmeras no acesso da loja. A gente para ver se já estava batido antes ou depois. Exatamente. E olha, tu sabe o que acontecia? E assim, a gente pegava... Primeiro que as imagens são internas, a imagem é propriedade da empresa, né? E a gente pegava, fazia análise dessas imagens e depois respondia para o consumidor. Falava, olha, o seu carro já entrou batido, o seu carro já entrou riscado, o seu carro já entrou sem uma peça. Não, negativo. É impressionante a falta de credibilidade nesse momento. Aí o que acontecia? A gente trazia o consumidor até o escritório, mostrava para ele ali as imagens e ele saía assim, sabe? Foi em outro lugar. Sabe? Então, assim, é como eu te falo, a grande questão é que, às vezes, o consumidor, ele acha que a mera alegação, pronto, ele já ganhou a situação. E ele não tenta, tipo assim, outra coisa. Mas, pessoal, a gente não está querendo defender as empresas, não. A gente está querendo mostrar que existem os dois lados. Entendemos que existem locais também que às vezes batem no carro, deixa um carro lá, bate o carro e enquanto vai cobrar da empresa, a empresa vai falar o seguinte, não foi aqui, vai querer se excusar da responsabilidade. Isso a gente entende, que ocorre muito também. Muito. E fora que a gente pegou várias dicas aqui, na realidade. Todo consumidor, que na realidade quem entrar, sabe, tem que verificar o seu carro e tudo, ele tem que consumir. E tem que consumir, porque ainda tem isso, Paulo. Tem muitas pessoas que deixam o carro e vão para outro lugar. E depois, quando acontece alguma coisa no carro, quem é que a empresa se responsabiliza? E deixa eu lhe perguntar, porque a gente entendemos essa situação, aconteceu o acidente, deixou o carro, outra pessoa bateu no carro. O supermercado teria o direito de regresso. Esse direito é aplicado? Não é aplicado. Geralmente, pelo menos na empresa que eu trabalhei, a diretoria ela tem um senso assim, muito estreito com relação com os consumidores, e mesmo que tivesse esse direito de regresso, ele acaba não querendo atingir o outro consumidor.
né? Infelizmente aconteceu aquela situação, ela acaba sendo responsável objetiva da situação, né? Tendo a responsabilidade objetiva. Ela abdica do e direito. ela acabava fazendo um acordo. Então isso daí, quando se verificava realmente que houve a situação, ocorreu o fato, então tentava se mediar um acordo e eles sempre da melhor maneira tentou resolver. Eles sempre, uma coisa que eu sou muito grato, realmente grato pelo tempo que eu trabalhei, é porque a gente verifica assim uma seriedade muito grande em certas empresas, né? Ao mesmo tempo que tem a seriedade de tipo, olha, eu não vou pagar isso porque não é justo e vamos brigar, mas ao mesmo tempo que se verifica que houve um erro, vamos sanar na hora, entendeu? Então isso é muito importante a empresa ter esse tipo de acho que de visão, porque muitas vezes o acordo é a melhor solução para as duas pontas, entendeu? Quando se tem ali, quando se vê que realmente não tem uma... Eu tenho me deparado aqui no podcast, ontem mesmo a gente comentou com a doutora Fernanda, né, que a gente estava fazendo a gravação aqui, a procuradora, e todo mundo que tem vindo aqui na gravação é unânime. Todo mundo procura a composição, o acordo, em tanto a área civil, criminal, a área ambiental, agrária. O acordo hoje é uma constante no direito, né? Então é interessante a gente perceber essa questão no quadro consumidor também. E o que é o mais interessante na empresa é que depois que for adotar todos esses procedimentos, acaba que o empresário ele tem força para dizer não vou fazer acordo porque a gente tem como ganhar. A gente tem como ganhar. Ou então vamos fazer o acordo porque realmente o fato ocorreu, foi dessa forma, vamos realmente... Querendo ou não, o empresário se torna o primeiro juiz da causa, vamos dizer assim. Exatamente. Ele vai analisar, eu vou perder... Então deixa eu pagar logo. Eu não vou perder isso daqui, vamos então para o litigioso. Exatamente. É Quem interessante. dá mais consciência para o empresário nesse caso é a advocacia consultiva, é a utilização da compliance, é conseguir mapear esses processos, as etapas produtivas, para conseguir identificar para ele a quantidade de provas que ele tem. Eu já fiz algumas auditorias em empresa. Quando vai fazer aquisição de grandes empresas, aí eu tive o prazer de participar de algumas auditorias. Uma das coisas que se analisa na compra de uma empresa, grandes empresas, é o passivo. Então, quando você analisa o passivo jurídico da empresa, você já pega o tipo de causa. Aí você separa em 3. Essa a gente ganha, essas está no meio termo e essa daqui está perdida. Então, na hora que você faz isso, você vai fazer um balanceamento. O possível, provável e remoto. Exatamente. Aí você já cria isso. Então, é interessante que, mesmo, você pode fazer isso antes, para você não ter a demanda judicial, né? Então, é interessante dentro da empresa você trabalhar com isso. E assim, mesmo que a demanda ela continue, o que é o mais legal dessa questão do consultivo e do preventivo, do compliance, é porque, no final das contas, a empresa tem um respaldo legal maior em cima dessas demandas e consegue êxito em muitas vezes. Na verdade, o bacana de todo esse processo que eu fico analisando, porque querendo ou não, quando a gente lidar com direito envolvendo a parte empresarial, a gente tem que conhecer um pouco das duas áreas. E a gente, quando você tem informações, você consegue ter tomada de decisão assertiva. O grande problema de empresas e até mesmo na questão jurídica é a pessoa ficar naquele eu acho. O achismo é muito prejudicial. A pessoa tem que ter consciência. Então, ou seja, quando você tem consciência, você consegue fazer a tomada de decisão correta. Você chega, você está deixando com o exemplo bem claro. Tem um processo, bateu o carro, vamos analisar. Não, vamos fazer o acordo que vamos perder. Você não, você está agindo de má fé, a gente vai para o litígio contigo. Então, ou seja, você já consegue ter uma dimensão e uma direção para cada caso específico. Mas isso é derivado de você fazer uma advocacia preventiva, né, dentro de uma empresa. É muito interessante, muito bom. E por isso que eu te falei logo no início, que mesmo às vezes se mantendo um volume de demandas no mesmo patamar, mas o êxito delas com relação às improcedências são muito grandes. E é algo, tipo assim, a gente está conversando aqui muito pela advocacia empresarial, mas isso é um alerta muito forte para aqueles que fazem advocacia do consumidor
terem um cuidado maior na hora de ter um crivo maior, né? De fazer a composição dessas ações, sabe? As pessoas têm que ter um cuidado maior, não é achar, eu saí da faculdade, eu já vou entrar com aqui várias ações do consumidor e de qualquer jeito. A impressão que eu tenho na área do consumidor é que a pessoa fala o seguinte: chegou, vamos dar entrada aqui, se eu tiver um aproveitamento de 30%, ok. A pessoa não fazem, de fato, o filtro. Mas isso é uma coisa que é bem preocupante. Eu vi acho que foi ontem, um vídeo dos desembargadores, lá de uma turma de Minas Gerais, o qual fala que eles não entendem porque há uma repetição tão grande de ações, o qual eles já determinaram que não era para estar agindo daquela maneira. Aí, muitos dos casos criminais passam pelo Ministério Público, passa pelo juiz e cria todo o rito, a pessoa tem que recorrer para chegar lá o desembargador, desculpa a expressão, né? P da vida, falar, de novo isso? A gente já decidiu sobre isso. Então, ou seja, o que acontece nessa área comercial, nessa área do consumidor? É isso também. A pessoa tenta e pensando o seguinte, será que o juiz não vai comer barriga nesse processo? Tu entendeu? Só que aí eu acho que é uma perca de tempo, porque normalmente as empresas tendem a recorrer, né? Ou eu estou errado? Sim, com certeza. E Paulo, eu acabei lembrando aqui de uma situação, porque assim, a gente também está falando do profissional, né, de ter um cuidado maior com relação a essa composição dessa ação, com relação ao direito do consumidor. É importante lembrar também que muitas vezes o profissional ele tem que ter uma liberdade muito, muito clara com o seu cliente, para que ele realmente conte as minúcias do que aconteceu, né, dos fatos que ocorreram ali. Eu já tive causa uma vez que teve um casal que ficou preso no elevador da empresa, né? Eles ficaram 30, 40 minutos presos no elevador até conseguirem abrir, né, por uma falha que estava tendo, uma falha técnica no elevador. Só que ele chegou, né, o casal chegou, foi com o advogado, falou sobre a questão, o advogado... isso aqui, por 40 minutos preso no elevador dentro da empresa, não pode, não. Isso aqui vamos ganhar já. A causa tá ganho. Tá perfeito. O que aconteceu? A gente foi ver as imagens. O elevador realmente estava com defeito. E aí, quando esse elevador fica com defeito, ele trava. Ele fica parado. Tu pode chamar várias vezes ali e ele não vai abrir. Simplesmente o cliente, o consumidor, começou a forçar a porta. Forçou, até que uma hora ela destravou. E ele entrou no elevador. Todo mundo sabe que ninguém força a porta de elevador. Todo mundo sabe que não se pula em elevador. Todo mundo sabe uma série de coisas e série de procedimentos que a gente não pode fazer com uma... Se ele não está abrindo é porque tem um problema. Ele tem aquela trava de segurança. Ele travou porque justamente faltava... Então ele não ficou preso. Ele se colocou dentro do elevador. Ele se colocou preso. E aí o que aconteceu? Foi uma improcedência linda em cima disso daí, entendeu? Porque assim, como eu estou te falando, é isso que eu te falo. A grande questão é também, poxa, o profissional fez todo o trabalho dele, fez todo bonitinho, ele tinha uma visão dos fatos que foi colocado para ele daquela maneira, mas infelizmente às vezes o consumidor ele acaba deixando de colocar aquelas minúcias que são importantes. O advogado tem que saber. Até ter uma estratégia de defesa com relação àquilo ali. Na hora que o advogado da outra parte alegar aquilo, ele saber como absorver do cliente as devidas informações, né? Exatamente. Para ver se vai prosseguir, né? Doutor, vamos, para a gente entrar aqui na parte que o pessoal mais curte, conte alguns casos aí específicos. Você acha uns casos engraçados, uns casos bacanas? Por parte, um engraçado, um cabuloso. Isso, não, e aquela coisa que... Porque as pessoas tendem a pegar nos exemplos até mesmo aprendizado, entendeu? Porque às vezes eles visualizam naquele acontecimento uma coisa que às vezes ele já tentou pleitear algum direito e não quis, ou poderia ter pleiteado e não pleiteou, com medo. Então, ou seja, para eles poderem identificar, que eu acho mais fácil para as pessoas que não são da comunidade jurídica entender. Sim. E poder contar, porque a finalidade do podcast é levar informação para que as pessoas consigam, de fato, exercer seu direito. Quando a gente traz você aqui para expor um pouco da tua experiência, defendendo as empresas na questão do consumidor, não é que a gente está querendo
te retirar o direito do consumidor. Não, é para que o consumidor entenda o outro lado e também Sim. saiba, de fato, quando ele pode exercer seu direito e quando não deve. Exatamente. Para ele que faça o primeiro juízo de valor daquela situação específica, entendeu? Exatamente isso. Porque é importante o consumidor ele saber o lado da empresa, até para ele poder garantir, né, o seu direito de uma maneira limpa, de uma maneira clara, né? E sem exageros. O grande problema, às vezes, são Fair play judicial. O fair play judicial, porque assim, o que eu acredito, doutor, eu acredito que a partir do momento que a pessoa ela teve um prejuízo, ela alega a verdade dos fatos, ela não precisa de muita coisa, né? Ela já entra, no direito do consumidor, o consumidor já entra com 1-0. Já entra com 1-0. Existe a inversão do ônus da prova, né? O código é de defesa dele e não da relação de consumo. É de defesa dele. Entendeu? Então não precisa enfeitar muito, né, a questão. Né? Eu tive como o senhor falou sobre um caso, eu tive um caso muito interessante de uma senhora que ela caiu na loja, quebrou o braço. O que acontece, doutor. E aí o que acontece? Responsabilidade objetiva. Né? Dependendo do que aconteceu, responsabilidade objetiva. Tá? Ela caiu na loja e eu estava até contando para eles ontem isso daí. Ela caiu na loja e aí, enfim, todos os funcionários foram lá, ajudaram. Existe um procedimento para quando acontece isso daí, né, que é desenhado todo um procedimento para que tenha esse cuidado com o consumidor na hora da queda. E foi feito todo esse desenho. Perfeito. Pagaram a cirurgia, ela quebrou o braço e a empresa pagou pela cirurgia dela, independentemente de culpa. É uma obrigação da empresa. De nada. É obrigação da empresa. Vamos. Independente de culpa, de nada, a empresa pagou pela... E aí o senhor vai saber como é engraçado o desenho da história. Ela pegou, a advogada dela me procurou, meses depois, com uma planilha, dizendo assim, olha, doutor, deixa eu lhe falar, eu sou advogada da dona fulana, e ela caiu na loja, tudo. Eu falei, não, lembro sim e tal. E aí a gente queria tentar fazer uma composição aqui com vocês. Composição ou extorsão? Não, uma composição. Uma composição. Aí eu falei, não, então vamos lá, quanto é que é? Ela falou, então, ela é cabeleireira. Ela é cabeleireira e por causa do... Quebrou o braço, ela não pôde trabalhar por 2 meses e meio. Aí eu falei, então tá, quanto é que ela ganha? R$10.000 por mês. Ela ganha R$10.000 por mês. Eu falei, não tem um lugar para eu trabalhar lá não. Não tem um lugar lá não. Olha, eu posso fazer um por fora lá. Se você quiser, você me contrata. Aí, enfim, ela foi a gente quebrar um pouco do gelo, tudo, a gente conversou. E aí, eu peguei, recebi aqueles documentos que ela me deu, fui verificar as imagens, o que aconteceu nas imagens, o que aconteceu de fato nessa história toda. A consumidora, em vez de pegar o carrinho ou a cestinha que é oferecida para ela ali na loja de departamento, ela foi colocando na mão várias coisas. Esse sou eu no supermercado. Então pronto. Então, cuidado. Eu só pego a cesta quando eu não aguento mais. Vai comprar uma coisa, então, cuidado. a gente vai e fica... Então cuidado. Porque o que aconteceu? Ela tinha um ferro de passar que estava bem no topo já da pirâmide que ela estava formando aqui. Identifiquei com ela. Quando o ferro de passar ia caindo, ela foi tentar pegar o ferro, ela se desequilibrou e caiu. Ela foi imprudente. Negligente. Então, o que aconteceu? Além de juntar as imagens, aí tá, eu peguei, o que eu fiz? Só arquivei o pedido dela. Eu ia ligar para a advogada, até por uma questão de atenção, tudo para dizer que, infelizmente, a empresa não entendia, né, que existia ali algum tipo de dano e tal. Só que eu acabei esquecendo. Aí depois a advogada ligou, doutor, e aí, conseguiu verificar? Eu falei, poxa, doutor, olha, verifiquei com o diretor, mas ele, infelizmente, ele não vai fazer acordo nenhum, você me perdoe, infelizmente é ele que delibera com relação a isso, eu só faço o intermédio, um meio campo aqui da situação. Aí ela, ok, entrou com a ação. Como é que ela aprovou o salário de 10 mil? Não, aí olha como ela aprovou. Ela pegou... olha como ela aprovou o salário de 10 mil reais. Ela pegou, entrou com a ação e ela puxou, primeiro, ela juntou um extrato de uma máquina de cartão de crédito do marido dela, que tinha uma oficina. E aí disse, olha, não, esses aqui foi do salão, esses aqui é dele. Tá. Depois ela pegou e juntou cópias da agenda que estava lá, o procedimento e quem ia fazer, anotado à mão.
Quem ia fazer, No mas caso não era ela. É isso, é ela ou então outra colega. Lá tinha várias pessoas e vários procedimentos. Entendi. E depois ela botava lá os valores que eram de cada procedimento para poder dar aquela somatória. Então, teoricamente, não era só ela que fazia todo o procedimento, que dava os 10 mil. Não, aí somando lá... O dela dava 10 mil, só o dela. Dela dava 10 mil reais. Sim. Tá, perfeito. Entendi. Aí o que aconteceu? Ela entrou com a ação. Eu peguei... A primeira coisa que a gente alega, doutor, dando material, infelizmente, tem que ser cabalmente provado, né? Não pode ser, olha, aqui dá para saber mais ou menos. Não é dessa forma. Montar uma né? planilha qualquer lá. Não é dessa forma. Tem que ser cabalmente. Então, qual é a melhor forma de quando a gente não tem esses meios fiscais para conseguir juntar e provar isso? Imposto de renda. Imposto de renda mata essa situação. O que é que eu falei? Sugeri na defesa que ela juntasse o imposto de renda dela até para fins de um possível acordo. Juntasse o imposto de renda. E perfeito. Com relação ao fato, eu já aleguei que os fatos ocorreram por culpa exclusiva dela. Sim. Tá? E com relação ao dano material, disse que era inconsistente, não tinha como prosperar. Chegou na audiência, ela sentou bem na minha frente, estava com um colega meu de trabalho, e aí os advogados acabaram sentando, e o que também às vezes é constrangedor, quando é um advogado muito amigo seu. Né? Eu acabei nessa situação tendo um colega que era muito amigo. Acho que infelizmente a gente tem que fazer o nosso trabalho. Ela sentou e aí a primeira coisa que eu perguntei para ela foi sobre a questão do faturamento dela. Ela falou, não, eu faturo, e é isso, e aquilo outro. Eu falei, então tá. E a senhora declara isso em imposto de renda? Ela, não. Eu falei, a senhora se declara como isenta? Ela, é. Eu falei, Sonegação fiscal. Eu falei, doutora, olha, eu queria pedir a prisão em flagrante da... Ela tá confessando aqui que ela sonega imposto. Eu quero, por favor, pelo menos que ela seja conduzida à Polícia Federal para que ela responda aqui, ou então que oficie a Receita Federal. E aí, a doutora falou, poxa, não, doutor, não faça isso comigo. Minha vez. Poxa, eu vou acabar saindo daqui não sei que horas. E não, doutor, vamos, doutor, eu já entendi a situação, já entendi. E aí, doutor, enfim, e aí começou o desespero, ela começou a se tremer, o outro lado já não falava mais nada. Eu falei, não, mas a senhora está dizendo que a senhora sonega impostos, a senhora está confessando em juízo. A senhora alega que a senhora ganha um valor e a senhora não declara nada para o imposto de renda. Enfim, doutor, foi uma confusão. E o pior, ela assistiu o vídeo lá e os advogados não tiveram o que fazer. Foi uma improcedência linda naquele dia. Né, de uma situação. Outra legal foi de uma vez que a gente teve um problema dentro da fila para o caixa. E aí o que aconteceu? O rapaz levou uma testemunha. Doutor, quando a gente chega nesses processos de mau atendimento, qual é o que da questão? Qual é o lugar onde tem que ser tirado toda aquela demanda, a gente possa ganhar daquela demanda? É justamente nas minúcias. Quando é mau atendimento, é nas minúcias. Começa a perguntar todas as minúcias do fato, como eles ocorreram passo a passo. Porque depois a testemunha tem que pegar e me dizer. Mas o que seria esse mau atendimento para as pessoas O mau que estão nos atendimento, ouvindo? nesse caso aí específico, foi o seguinte, o consumidor, ele alegava que a operadora de caixa não queria atendê-lo porque era um caixa exclusivo para idosos e prioridades. Tá? E o que acontece? Nesse dia, ele falava que ele estava atrás de um rapaz, de um senhor que estava na prioridade, mas que não tinha mais ninguém atrás dele. Só que ao mesmo tempo que ele falava que não tinha mais ninguém atrás dele, a testemunha dele disse que estava logo atrás dele. Na inicial ele falava isso e a testemunha falava outra coisa. A inconsistência de como foi narrado os fatos foi absurda. Tanto que eu pedi na hora, doutor, aqui, flagrante aqui, falso testemunho flagrante. Quero que ele seja conduzido aqui para ser indiciado. A juíza, na hora, mandou chamar uma guarnição policial para ele ser conduzido. Para ele aguardar que ele ia ser conduzido, que ia mandar tirar cópia dos autos para poder ser indiciado. Por falso testemunho. Então, esse tipo de situações, quando acontecem, é para a gente que está do outro lado, que leva porrada muitas vezes, por não ter todo um preparo de arcabouço probatório, acaba que aquilo ali para a gente ganhou o dia. Para o pessoal entender, o que seria configurado aí, vamos supor, o caso que a pessoa teria direito de fato? Você tem algum exemplo? Direito de fato? Nesse caso de mau atendimento.
Que é um tema bem específico. Assim, por Porque é exemplo... muito subjetivo, né? Mau atendimento. Fica um negócio Por isso que eu gosto dos exemplos. Um mau atendimento, por exemplo, uma abordagem devida. Né? É um mau atendimento, ali a pessoa foi abordada indevidamente, pagou, às vezes o que acontece, o monitoramento às vezes acaba não pegando direito a situação, viu que, por exemplo, pegou aqui o celular e às vezes a pessoa desiste da compra. O que ela faz? Ela joga em qualquer lugar. E aí na hora de passar no caixa não se observa que está aquele produto que foi pego. Aí quando vê, aciona, olha, tem que abordar porque ela deve ter colocado na bolsa, alguma coisa desse tipo. E aí quando rola esse tipo de situação, com certeza isso daí... Aí é procedimento. A questão da responsabilidade com relação ao estacionamento, né? Isso daí a partir do momento que a pessoa deposita o seu carro dentro do estacionamento da empresa, ela pagando ou não, a empresa tem responsabilidade sobre aquele bem. Né? Durante o período em que está lá sem a pessoa, porque ainda tem isso, doutor. 2 pessoas estão no estacionamento, uma bate na outra, dirigindo o carro. E aí? Quem é que paga isso daí? Porque lá não tem... Lá tem algumas regras que é colocado, né? A empresa coloca regras de trânsito ali, onde tem que parar, onde tem que seguir, qual é a mão que tem que andar. E aí? Os 2 batem o carro e estão na posse do veículo. Tem jurisprudência pacífica dizendo que quando os 2 estão na posse do veículo, eles têm que se responsabilizar, ambos têm que se responsabilizar pelos seus danos lá e se acertarem, ou então verificarem se realmente houve alguma imprudência de um dos 2 para poder, e a empresa ela é isenta disso. Aí já é fato de terceiro. Aí tem a excludente daí, que pode ser culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Entendeu? Entendi. Então, assim, tem algumas coisas que a empresa, ela lógico, o produto, independentemente... Deixa eu te cortar. Produto vencido. Exemplo aí. Vamos nos exemplos. Vamos dar os exemplos. Eu gosto dos exemplos. Então, produto vencido. Produto vencido, gente, é assim. Por exemplo, hoje em dia, o que é legal do nosso estado, a Associação de Supermercados do Estado do Pará, ela tem um acordo junto com o PROCON que fala justamente sobre o produto vencido, que é o de olho na validade. É um programa que tem de olho na validade. O que acontece? A partir do momento que eu pego e eu detecto que tem um produto na gôndola que está vencido, eu posso ir lá na frente de loja, eu posso ir com a gerência e dizer, olha, esse produto está vencido, identifiquei, eu quero um igual de graça. Olha, pessoal, esse eu não sabia, confesso. Bem legal. Se você se deparar com algum produto vencido, você pode dirigir-se à gerência, né? A gerência, e solicitar um produto igual, com vale sem estar vencido, sem claro. Sem vencido, exatamente. Sem nenhum custo. E na realidade, sem custo nenhum. E o que acontece? Porque, de certa forma, o consumidor está ali... Ele está fiscalizando. Exatamente, ele está ajudando. Ele está tirando um bem vamos lá, prejudicial. Doutor Paulo, assim... A grande questão é que o ser humano ele é falha, como eu falo. Não adianta, a gente pode fazer todo um desenho, entendeu, de procedimentos, mas vez ou outra pode acontecer uma situação. E por isso, e o PROCON entende, o PROCON que é um órgão que é diretamente faz a defesa do consumidor, entende que existem também essas falhas. Ok, tudo bem. Então, por isso, dá-se essa oportunidade, né? Poxa, o consumidor vai lá, detectou, não precisa de indenização. Você pega, olha, como prêmio por aquilo, você vai levar igual. E se detectar, por exemplo, 10 produtos, eu tenho 10 copos que estão com um defeito, estão com um vício. Aí o que acontece? Existem algumas regras nesse acordo. Você pode levar até 5 unidades daquele produto que você identificou. Você identificou 30 produtos vencidos, você pode levar até 5 daquele produto. Mais uma dica. Se você identifica 10 produtos diferentes, e aí conforme o número de produtos que você identificou que está vencido dentre esses produtos, você pode levar até 5. Se você encontrou 3, você leva 3. Se você encontrou 4, você leva 4. Se você encontrou 5, você leva 5. Mas se encontrou mais, o número limite é 5. Isso é muito legal, eu gostei muito. A ideia é sensacional, doutor, né? Doutor, só não vai ficar caçando agora. Não, mas eu já pensei aqui. Eu já iria convidar o pessoal que estiver nos assistindo, não tiver com tempo extra, dar uma fiscalizada no supermercado e fazer uma compra através de produtos vencidos. Tá aí a boa ideia. Mas a questão dessa quantidade, isso já está... Assim, não, é porque o acordo ele já estipula esse número. Ele já estipula esse número. Faz parte do programa, né? Faz parte do programa. Tipo assim, a pessoa também não tem que ter uma vantagem econômica absurda por causa disso. Ele identificou um e outros estão, ok, tudo bem. Mas ele não pode ter uma vantagem ali. Então, mas a gente
É uma bonificação. É uma bonificação, exatamente. Muito interessante. E que, de certa forma, isso daí estreita mais a relação do consumidor. A gente já teve, Ele se sente pertencente, né? Exatamente, poxa, olha, eu tô... Da qualidade dos produtos. Estou ajudando a minha empresa que todo dia eu frequento, às vezes, né? Quem faz supermercado, quem vai numa loja de departamentos, às vezes acaba indo com tanta frequência que tu se sente ali, poxa, tu já te sente à vontade ali. Então, quando tu vê, às vezes, algum problema, alguma coisa, olha, tá molhado ali o piso, tu chama um funcionário, poxa, amigo, tá molhado o piso aqui. Quer dizer, tu já tem esse ambiente, né, de estar ali sendo acolhido por aquelas pessoas, aqueles funcionários. Você não querer ser parte do problema, ser a solução, né? Porque às vezes a pessoa vê uma coisa errada. Exatamente. E já quer litigar por causa disso. Mas olha, eu até vou lhe falar, eu tive um caso que foi absurdo com relação a essa questão de produto vencido, que o rapaz ele pegava e ele caçava o produto vencido para entrar com ação judicial. Mesmo tendo esse procedimento? E ele caçava produto. Ele, no dia da audiência, ele levou uma sacola. Tá aqui, encontrei isso aqui lá. Só que o que é a fragilidade dessa questão aí? E que eu acho que é importante o consumidor saber. Esse rapaz, o que ele fazia? Ele pegava o produto que às vezes estava vencido, pegava uma nota que ele comprou ontem, pegava um que estava um mês atrás vencido e juntava aqui, olha, está vencido, eu comprei vencido. Porque o código de barra é igual. É o mesmo, o código de barra é o mesmo. Entendeu? E aí o que acontece? Ele podia ter comprado lá na empresa? Podia, há um mês atrás. Venceu 2 semanas depois, ele comprou um novo, só que ele levou o vencido e juntou. E a gente conseguiu configurar isso daí, porque o que acontece? No momento em que a gente juntou várias imagens dele só procurando nessa má fé, entendeu? Ele só procurando, às vezes ele rodava o supermercado inteiro e não fazia uma compra. Mas aí quando ele pegava, encontrava alguma coisa, ele comprava justamente aquilo que estava vencido. E aí o que aconteceu? A gente começou a copiar aquele procedimento dele. Vocês não pensaram em contratar ele como fiscal? Era melhor, né? Era controle de qualidade. O nome disso é controle de qualidade dentro da empresa. Tem um rapaz que ele faz o controle de qualidade. Esse é bom. Esse é bom. Mas aí o que acontece? Como eu estou te falando, às vezes as pessoas, por exemplo, o Procon, por exemplo, junto com a Aspas, teve essa iniciativa, né, que foi muito legal aí com relação aos produtos vencidos, mas as pessoas têm que também ver que não podem se aproveitar disso, porque isso daí pode vir depois contra elas, entendeu? Não é chegar e ficar procurando, entendeu? Quer dizer, aí a gente já vai encontrar uma má fé dentro da situação, né? A gente já não pode transformar isso daí num procedimento de má fé. Mas o bacana é entender os casos específicos. Traz muita... Tipo assim, traz luz ao problema, entendeu? Você consegue visualizar a solução. Lembrei de um legal. A gente teve uma vez, com relação ao furto de estacionamento. Né? A cliente saiu, né, do veículo e aí, quando ela retornou, saiu da loja, foi para a casa dela. Minutos depois ela voltou, alegando que tinham furtado um bem dentro do veículo dela. Né? A gente verificou nas imagens, tudo, não visualizou nada, assim, né? Nada de anormal. E ela dizia, não, foi furtado, um celular, assim, assado e tal, já fiz até a ocorrência, daqui a ocorrência, tudo. E aí ela ingressou com a ação. Quando ela ingressou com a ação, a gente fez aquele procedimento que eu lhe falei. Foi verificado que quando ela saiu do estacionamento, ela não prestou atenção se ela tinha fechado o carro, se ela tinha realmente fechado o carro. E é por isso que eu lhe falei, essa questão de fechar o carro é importantíssima, de verificar se o carro realmente está fechado. Porque é a única forma do consumidor, tipo assim, olha, eu realmente deixei meu carro... Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte, fechei o carro. Se arrombaram, não tinha sinal de arrombamento, não tinha nada. Se arrombaram... E aí o que acontece? Aí já é uma outra história, né? Chegou na audiência, ela pegou e ela tinha lógico, ela está no juizado, né? Ela não tinha pedido justiça gratuita. E a gente juntou as imagens, né? Mostrando que quando ela chegou no carro, no retorno das compras dela, ela apertou no alarmezinho para abrir o carro e acionou o farol. Mas quando ela saiu, esse farol não se acionava. Então a gente alegou a culpa exclusiva dela, por não ter o zelo suficiente de deixar o carro fechadinho. E aí ela pegou a minha procedência. Ela recorreu.
Nisso que ela recorreu, o que aconteceu? Aí... Pagando custos. Exato. Aí o que aconteceu? Aí ela pediu a justiça gratuita. Na hora que ela pediu a justiça gratuita, doutor, aí eu falei, não. Um iPhone da época, tipo assim, o top, aí pediu a justiça gratuita, não, peraí. Peguei, fui no Instagram da pessoa, né, doutor? Instagram aberto, viagens internacionais. Não, doutor, não. Aí juntou tudo. Rapaz, enfim. Teve uma jogada aqui engraçada, né? Recente, né? Da mulher da... Teve um engraçado agora, né? Das redes sociais de uma juíza que... Justiça do Trabalho, que penhorou até a bolsa do Louis Vuitton, da mulher que estava, vamos dizer assim, charlando na internet, né? Com bolsa, com viagens internacionais, e não pagavam a pessoa que estava executando ela no processo trabalhista. A juíza foi lá e mandou penhorar tudo. Mandou penhorar uma jaqueta da Louis Vuitton, uma bolsa. Já paga o carro. Não, mas só a bolsa e a jaqueta já pagava o valor do processo trabalhista. Sim. Terrível, né? Terrível. Mas é isso. Então, infelizmente, assim, às vezes as pessoas, é aquilo que a gente fala. Você quer fazer um negócio direito, então, poxa, faça direitinho, né? Mas eu acho que mas acho muito dos colegas, né, também fazerem o crivo, saberem, na realidade, absorver do cliente aquilo que ele tem para olha, isso aqui é um pouco consistente, acho que não vai dar. Eu acho que historicamente no passado entrava com qualquer coisa, mas vamos tentar. Hoje não dá mais. Eu acredito que o Cláudio Afonso aqui, meu sócio, diz muito isso, né? O advogado é o primeiro juiz da causa. Ele tem que analisar e ver a narrativa, se tem probatório daquilo, para ver se tem consistência no processo, né? Porque não dá para ficar também acionando o judiciário de qualquer maneira, porque prejudica todo mundo, todas as pessoas que trabalham na área jurídica, desde o juiz, o promotor, o advogado, e todos os demais da carreira jurídica é prejudicado por essas demandas exacerbadas, porque prejudica o procedimento de todos. E o engraçado, uma vez assim, no processo, eu até citei isso, com relação àquele processo que eu lhe falei do rapaz, que toda vez ele entrava e era abordado, toda vez que ele entrava numa loja, ele era abordado. E aí depois que eu identifiquei, eu só identifiquei depois, porque como a testemunha dele pegou e falou que o preposto era uma das pessoas que estava agredindo ele na loja, que agrediram fora da loja, eu pedi prazo, né, como era fato novo, pedi prazo para juntar a folha de ponto para mostrar que ele estava de folga nesse dia. E aí depois eu identifiquei que essa testemunha, era a primeira testemunha do primeiro caso dele. Quando eu fui fazer a manifestação, doutor, aí eu não tive outra maneira de dizer. Que simplesmente ele era o chefe do picadeiro. E aqui eram todos os palhaços que faziam que ele ganhasse o dinheiro. O juiz era a palhaça, o advogado da parte estava ali trabalhando, era um palhaço, o preposto estava ali perdendo seu tempo, até a defensora pública que estava com ele nesse dia, porque ele pedia valores acima dos 20 salários, era o palhaço do picadeiro dele. Não teve outra maneira de eu falar isso. Posso depois até lhe mandar o número do processo. Um absurdo. E foi oficiado para o Ministério Público para que ela fosse indiciada pelo crime de falso testemunho. Foi outro processo muito legal, porque ela foi indiciada, ele perdeu o processo. A empresa ganhou o valor da litigação, foi penhorado das contas dele, o valor, e foi muito bacana. Muita coisa, muita informação, né? Se a gente for analisar que o pessoal utiliza de má fé em processo... E é isso que eu digo, na realidade o consumidor ele tem que ter a consciência do seguinte, você teve realmente um dano, foi lesado o seu direito de alguma forma, você tem que realmente buscar os seus direitos, né? E saber como buscar ele. Não adianta você exagerar os fatos, não adianta você querer inventar alguma coisa que isso pode te prejudicar. Já tive casos, doutor, que a pessoa foi abordada uma consulta, não foi nem uma abordagem, uma consulta, que possivelmente podia haver uma condenação. Só que o que aconteceu, na hora dos fatos, quando foi narrado, na hora da oitiva da autora, né, na hora dela ser escutada em audiência, ela floresceu tanto a situação, ela decorou tanto o negócio, ela pintou tanto a cena, que quando foram ver as imagens, caiu por terra e ganhou uma improcedência. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que veio agora à tona, até para
passando um pouco pela área criminal, tem no direito criminal aquela teoria do etiquetamento, né? E onde já tem aquelas pessoas que são pseudos criminosos, aquela pessoa que você identifica pelo biotipo como criminoso. E nessas redes de supermercados, lojas, a gente entende que tem a segurança, mas a gente percebe que existe um olhar já direcionado a um certo público. Vocês não tiveram algum problema já com isso? Porque eu não estou falando que não é uma questão do supermercado. Eu falo que às vezes a pessoa que está lá na segurança não tem uma preparação correta para isso. Então, ou seja, ele já começa a julgar as pessoas que ali estão. Então, ou seja, ele fala assim, aquela pessoa ali tem uma característica de ladrão. Deixa eu ficar de olho nele. Aí já começa a andar atrás da pessoa no corredor, entendeu? Então, ou seja, na empresa que eu trabalhei, a gente, as lojas, elas têm em bairros de alto padrão e tem em bairros mais populares, né? Tem todo tipo de bairro. Então, assim, é muito legal o treinamento que é feito pelo pessoal trabalhista lá, com relação a essa situação, né? Cliente é cliente. Se ele é pedinte de rua, se ele é mendigo, mas se a partir do momento que ele pisa lá dentro, ele é um consumidor. Ele tem que ser tratado com respeito. Mas você fala da empresa que você trabalhava. Eu falo no contexto geral. O que acontece? No contexto geral, o que a gente percebe é o seguinte, é que existem, lógicos, alguns... A grande questão é o seguinte... porque eu estou te fazendo essa pergunta porque eu já me deparei com essa situação. Às vezes eu percebo assim, entra uma pessoa, eu vejo que o olhar do segurança já direciona naquela pessoa. Existe umas siglas que a gente faz no rádio e tudo, né? Olha, engraçado, né, tia? Já tão acostumado a defender a empresa que eu já podia também... a grande questão é a seguinte, existem algumas pessoas que entram e criam uma série de problemas, né? Então, às vezes, acontece isso. Porque, às vezes, a pessoa ela já chega lá e já é problemática. Às vezes, tem morador de rua que, por ter algum tipo de... já tem um problema, né, mental, alguma coisa nesse sentido, acaba fazendo alguns transtornos. Então, às vezes, a segurança já está ali, já preparada para conter algum tipo de... Às vezes, aquela questão de ficar abordando os clientes no meio da loja, né? Tem aquele pessoal que, às vezes, fica só rodando e fica fazendo arruaça. Então, que já entra alcoolizado, né? Que já, e principalmente... Não, mas a pergunta, eu vou te cortar, a pergunta não é essa. A pergunta é o pré-direcionamento a algumas pessoas. Assim... Que tem um biotipo, ou vamos supor, às vezes a pessoa tem o jeito de andar, o jeito de falar, aí ele chega num ambiente desse, eu percebo que os olhares se mudam e o direcionamento, a fiscalização é maior em cima dele. Eu acredito que isso geraria dano moral, não, com certeza. Entendeu? Não, isso gera um dano. Mas você se deparou algum momento com algum tipo de processo nesse sentido? As pessoas se sentirem incomodadas com isso? Não, já me deparei. Mas, graças a Deus, todos que eu me deparei, a gente conseguiu comprovar que não existia o fato, tá? Porque, às vezes, o que acontece? Tem pessoas que se incomodam na loja da presença do fiscal. E a gente consegue, pela configuração das câmeras, mostrar que o fiscal ele faz uma circulação interna aleatória, normal, sem direcionamento. Normal, exatamente. Então, isso, graças a Deus, a gente conseguiu, por muitas vezes, dentro da empresa. Mas isso, como você está falando, nessa configuração, é lógico que existe um dano moral ali que um preconceito, existe até um preconceito, e não precisa nem ser o racial, pode ser, muitas vezes, financeiro estrutural mesmo. Financeiro estrutural, exatamente, porque, às vezes, a forma como a pessoa entra, a roupa que a pessoa entra, com certeza isso daí gera um dano moral. Porque... com certeza, vamos mudar aqui. Provavelmente todo mundo que está presente nessa sala já se deparou com essa situação. Já você entrando no supermercado, então a pessoa, se você vê o direcionamento dos olhares. Shopping center também. Não, shopping, loja de departamento. Olha, a loja de departamento, uma vez eu estava numa loja de departamento e aí a atendente chegou, estava uma moça lá pegando algum produto, tudo. E aí a moça chegou e falou assim para a atendente, olha, eu queria levar esse produto aqui. Aí ela perguntou, mas você sabe quanto custa? Quer dizer... Eu não sei ler, não. Mas você sabe quanto custa? Então, quer dizer, é isso que é a grande questão. Às vezes as pessoas, elas, pelo trágico, às vezes a pessoa saiu do salão, saiu de casa, né? E aí, às vezes, já é realmente um preconceito, né? Eu penso nessa situação, porque... é muito interessante, às vezes você sai, o Samir está aqui, né, meu grande amigo,
do meu lado, se a gente sair, eu e ele que somos mais morenos assim, a gente sair com terno, gravata e entrar no shopping, entrar no supermercado, eles te olham de uma maneira. Agora vamos jogar um tênis na Assembleia, coloca um bonezinho para trás, um bonezinho, uma bermudinha e um chinelo. Os olhares já mudam, entendeu? Então, ou seja, a gente que não tem tanto um biotipo para essa identificação já sente um pouco a mudança de olhar. Então, imagina essas pessoas como se sentem, entendeu? Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, com essa teoria de etiquetamento. E é por isso que, como a gente falou no início da nossa conversa, o compliance, o consultivo, a preparação, a qualificação desses funcionários, né? Mais do que tudo, isso daí vai trazer aí não só um conforto, uma qualidade, né? E uma excelência para aquela empresa, né? Mas assim, a expectativa de atendimento, ela sempre é a melhor possível, né? A gente vai comprar um produto, mas a gente quer sempre um bom atendimento. A gente não quer só um bom produto, a gente quer um bom atendimento, né? E eu acho que volta, e aquele negócio, como as pessoas elas têm um acesso muito maior à informação, muito maior aos seus direitos, elas acabam exigindo isso muito mais das empresas, né? Essa excelência, esse comportamento. Doutor, o tema está excelente, a conversa está boa, mas desde já agradeço tuas narrativas aí, tuas explicações. Vasta experiência. Vasta experiência. Foi muito bom, foi muito bom. Com certeza, eu costumo dizer que esse podcast para mim é uma aula, né? Que Já todo aprendi. dia eu entro aqui, faço uma gravação e aprendo bastante. Hoje, na verdade, aprendemos bastante, na verdade, como consumidor, né? Como consumidor, hoje já nós agregou tivemos muito. uma vasta aula aí do que fazer no estacionamento, a forma de comprar. Nunca mais deixo o meu carro sem antes verificar. Foi sensacional. Essa foi sensacional. Não, foi sensacional também a questão... Nem que eu compre um Big Big. Não, fazendo recapitulação aqui, eu achei sensacional essa questão do produto vencido. Mesmo a gente sendo da área jurídica e labutando no exercício aqui do direito, a gente desconhecer dessas informações. Então, eu acho muito bacana essa questão do podcast, porque você não só agrega informação para a gente, mas agrega para todo o público. Se eu fiquei surpreso com o conhecimento desse direito, eu tenho certeza que o público vai adorar. Então, desde já, eu agradeço em nome de todas as pessoas que estão assistindo e em nome do podcast. Eu quero agradecer o pessoal que está assistindo aí, né? E se tiver qualquer tipo de informação que a gente possa acrescentar, você pode ir lá, perguntar, que a gente vai estar respondendo. Quero agradecer ao Paulo pela recepção calorosa. O Samir, sou um amigo do Samir de longa data e falou com muito carinho do Paulo, e eu vejo o porquê ele tem esse carinho muito grande. Então, assim, eu só posso agradecer realmente pela oportunidade. Agradeço o convite, foi maravilhoso, uma aula maravilhosa. Muito obrigado mesmo, Paulo. Até a próxima.